Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, diálogos com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde da visão, a saúde dos olhos, principalmente das nossas crianças. A nossa convidada é a doutora Priscila Custieri, a diretora técnica e uma das sócias do Instituto da Visão de Cascavel e é fellow em retina clínica e cirúrgica pela USP. Isso, eu fiz especialização lá, fiquei 4 anos e agora a gente está trazendo todo o conhecimento para cá, para Cascavel. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre saúde da visão e principalmente dos nossos pequenos, o acesso dos nossos pequenos às telinhas. Eu vou até desligar a minha. Então, nós vimos, principalmente depois da pandemia, um uso excessivo de telas, principalmente em crianças e crianças pequenas. O problema de tudo isso é o que eu sempre falo nos consultórios para todos os nossos, para os pais, principalmente. A criança, ela está numa fase de crescimento e desenvolvimento da visão. Então é muito importante ela fazer estímulo visual, mas geralmente para longe. Quando a criança faz muito estímulo para perto, para a tela, a gente começa a ver um início de uma miopia. Que antigamente, na nossa época, ele aparecia um pouquinho mais tarde, 10 a 12 anos de idade. Depois começou a aparecer com 8 anos de idade. E hoje em dia a gente percebe, principalmente depois do Covid, que todo mundo teve que ficar em casa, a gente percebe esse aumento da incidência da miopia numa idade um pouquinho menor, com 6 anos de idade. O problema, metade da idade da nossa época. E assim, qual que é o problema de tudo isso? O problema é que quanto mais cedo aparece uma miopia para as crianças, a gente percebe que ela pode desenvolver um alto grau de miopia. Porque o grau, geralmente, ele tende a se estabilizar com 18 anos. Então, quanto mais cedo aparecer, existe uma chance da criança desenvolver uma alta miopia. E com isso, não só o grau alto, mas algumas doenças podem aparecer com isso. Está aparecendo cada vez mais cedo essas crianças em número maior? Vocês têm notado, têm observado isso? Nosso consultório é diário. Os pais, eu entendo que um tablet, ou um celular, ou até mesmo um computador, às vezes nos ajudam em determinadas tarefas na hora de cuidar da criança. Mas o problema é que criança, olhando excessivamente para a tela, o que nós percebemos? Crianças com queixa de olho seco, baixa de visão para longe, tem crianças que têm até diplopia ou conseguem desenvolver um estrabismo de tanto tempo que elas ficam utilizando as telas. É possível desenvolver um estrabismo, por exemplo, a pessoa tem a posição normalzinha e de repente desenvolver? Do uso excessivo de telas. Isso vale para adultos também? Para adultos também. Então, assim, a gente sempre tem que cuidar bastante disso, porque a primeira alteração que a gente percebe nas crianças que usam telas é um olho seco. Você prende a atenção, a vigília, então você pisca menos do que você deveria. Às vezes até 40% menos, eles falam. Para não perder nada. Para não perder nada, exatamente. E o olho, ele precisa da lubrificação, ele precisa do piscar. Então, quando a gente está atento a uma tela, você está prestando atenção, a vigília, você pisca menos, o olho acaba ficando seco. Então, a criança aparece com queixa de lacrimejamento, olho seco evaporativo, ardência ocular. Isso é muito comum de acontecer, quando crianças nessa época não poderiam ter olho seco. O ideal seria, o ideal não, o normal seria ter olho seco a partir de que idade, por exemplo? Das mais avançadas. Mas a gente percebe um olho seco evaporativo em crianças por causa do uso excessivo de telas. Então, assim, a gente sempre orienta para todos os pais, é o que eu passo no meu consultório. A gente fala para os pacientes não evitar ao máximo telas, proibido até os 2 anos de idade, proibido, porque é nessa fase que a criança está crescendo e desenvolvendo. Imagina, a criança percebe, eu só faço estímulo para perto, eu não faço estímulo para longe, eu tento desenvolver minha visão para isso. Por isso que as crianças acabam se tornando míopes. Então, o ideal é evitar o uso de telas até os 2 anos e limitar essa utilização durante a infância. Limitar para quanto? Olha, a gente
primeira coisa que a gente fala é não pode passar mais de 30 minutos seguidos usando a tela. A criança tem que fazer intervalos, né? A gente tem que prestar atenção também, por exemplo, os pais são míopes ou não? Porque se os pais são míopes, existe uma chance dessa criança desenvolver a miopia. Tem o fator genético. Tem o fator genético, mas não só o genético. O fator externo, né, ele também pode causar a miopia. Então, essas crianças que ficam muito em casa, que não fazem atividades ao ar livre, elas estão e que ficam utilizando muito a tela, elas estão propensas a desenvolver a miopia também. Então, eles sempre recomendam atividades ao ar livre, pelo menos, eu sei que é difícil às vezes, mas 2 horas diárias por dia de atividades ao ar livre. Muitos pais que devem estar nos acompanhando devem pensar assim, mas que desafio tirar uma criança de frente de uma tela, porque é muito comum as crianças já estarem viciadas, né? Por isso que a gente já avisa desde o comecinho, porque daí é mais fácil de você não criar esse hábito. Esse seria o mais correto. Mas às vezes tem que ser um pouco mais enérgico, porque é para o bem dela, né? É para o bem da criança. A gente tem que cuidar para que a criança desenvolva uma boa visão, né? Para que ela não tenha problema de visão lá na frente. Até porque criança que não está enxergando bem, você pode atrapalhar inclusive no aprendizado dela. Exato. Por isso, e às vezes assim, muitas crianças, elas não sabem que elas não estão enxergando bem. Elas não percebem, elas não entendem isso. Então, por isso que eu sempre falo que é importante levar uma consulta ao oftalmologista periódica, para a gente conseguir fazer o acompanhamento dessa criança. Se a gente perceber que existe algum fator que possibilite ela de ter algum grau, a gente faz um acompanhamento e umas orientações mais de perto. O indicado é essas avaliações, essas consultas acontecerem de quanto em quanto tempo? Geralmente a gente sempre indica uma avaliação anual. Né? Pelo menos uma anual. Pelo menos uma vez anual. Porém, se a criança apresenta miopia ou se ela apareceu um grau de um ano para o outro muito rápido, às vezes essas frequências elas não podem ser tão espaçadas, às vezes de 6 em 6 meses ou, dependendo, até de 3 em 3 meses. E aí, como costuma ser o diagnóstico propriamente dito? Só aquele exame que a gente faz no consultório para verificar letras e tal, ou tem um outro procedimento que é imprescindível para a identificação? A gente faz, geralmente, nos meus pacientes, a gente faz todos os exames oftalmológicos, né? A gente faz a avaliação do grau da criança, a gente vê o quanto que a criança está enxergando, se ela atingiu o 100% de visão nos 2 olhos. Isso é extremamente importante. A gente tem que fazer também o exame do fundo do olho, né? Porque existem algumas doenças que podem causar danos, né, e atrapalhar a visão da criança. Tem algumas crianças que a gente consegue ver pelo fundo do olho que tem uma tendência a se tornar míopes. Essas a gente acompanha mais de perto. Existe um exame que a gente faz, que é o comprimento axial, a medida do comprimento axial da criança. Se o comprimento axial é maior do que o da idade, o acompanhamento é mais frequente. E hoje em dia já existem alguns tratamentos disponíveis para tentar reverter essa miopia. Uma criança diagnosticada com miopia, né? Vamos trabalhar numa questão hipotética aqui. Uma criança foi diagnosticada com miopia, um grau até considerável. Precisa voltar, aumentou esse grau. Na primeira consulta aumentou, na segunda consulta aumentou. Qual que é a indicação para esses casos? Além da redução de tela, por exemplo. Redução de tela, que é importante, né? Você tem que tirar a causa desse aumento da miopia. A gente está tratando o sintoma, não a causa. Mas hoje em dia existem tratamentos. Por exemplo, existem colírios que fazem eles evitam que a miopia aumente. Então a gente pode fazer esse acompanhamento com o uso de colírios, né, que a gente faz a prescrição. Hoje em dia lançaram lentes, né, de óculos que previnem também a miopia, que tentam estabilizar a miopia. Né? E tem também um tratamento com ortoceratologia, né? Que você faz uso de lentes de contato para tentar evitar esse aumento, a progressão da miopia. Ele é indicado para crianças também? Em alguns casos. Só que, por exemplo, dos 3, assim, o que a gente tem mais experiência é o uso dos colírios. Né? O uso do óculos, né, com essas lentes especiais para controle de miopia, elas foram lançadas muito recentemente. Mas a gente tem visto também uma boa resposta. Então, esses 2 são os principais. Então, assim, lógico que cada caso é um caso,
não dá pra gente generalizar, né? A gente tem que fazer o acompanhamento mais de perto dessas crianças, mas a gente percebe um bom resultado. Bom, a gente tem observado também que a medicina oftalmológica ela tem avançado muito nos últimos anos, né? E isso graças, claro, a muitas pesquisas, né? O que de diferente a gente já tem aqui, vamos falar do Instituto da Visão, por exemplo, para os acompanhamentos que antes, há alguns anos, as pessoas precisavam buscar em centros maiores. Por exemplo, o que a gente fez, que eu achei muito bacana, a gente fez uma parceria com uma startup de oftalmologia, iCare. E com ela a gente teve um prontuário tecnológico com inteligência artificial também. E junto com ele veio um aplicativo, né, para lembrar os nossos pacientes do glaucoma que eles têm que pingar o colírio na hora certa. Então o próprio aplicativo, ele avisa no celular o horário que o paciente tem que pingar o colírio. E se ele não pinga o colírio, a gente fica sabendo. Então, assim, isso é um controle mais próximo que a gente pode tentar fazer. Por quê? Glaucoma é uma doença que leva à cegueira e é uma doença silenciosa. Então, por exemplo, muitas pessoas podem estar com glaucoma e elas podem nem sentir nem perceber, né? Eu falo para os pacientes, as doenças mais graves, as que podem levar à cegueira irreversível, na maioria das vezes, elas não têm sintoma, apenas a baixa de visão. São doenças silenciosas e traiçoeiras. O glaucoma é uma delas, o diabetes também. Então, por isso que é importante você sempre fazer exames regulares para você conseguir fazer esse acompanhamento, né? Porque eu acho que mais importante do que tratar a doença é você preveni-las. E isso existe. Então, assim, se você faz uma medicina preventiva, ela dá muito mais resultado quando o paciente já está com uma alteração grave. Então, assim, as orientações, buscar informações, né, cuidar da visão, né, não exagerar em telas, porque é o que a gente vê muito, né, até os adultos também, os profissionais, trabalham muito na frente do celular e computador, já existe a síndrome da visão do computador. E o que é? Quando a pessoa fica mais de 4 a 5 horas direto trabalhando em tela, ela desenvolve um olho seco. Então, assim, hoje em dia a gente já tenta buscar um tratamento para isso, né? Então, assim, quando você toma atitudes preventivas, o resultado ele é muito melhor. Então, assim, fazendo um tratamento de olho seco já desde o começo, né, o paciente já sabendo que não pode exagerar, tem que fazer pausas, pingar o lubrificante, né, para evitar ardência, irritação, não forçar tanto a visão, isso ajuda demais. Fala-se muito na tal da lente azul para óculos, enfim. Ela previne alguma coisa, ela piora alguma coisa? Ela ajuda bastante, né? Porque essa luz azul ela é extremamente danosa para a retina. A gente não sabe, a médio e longo prazo, o uso excessivo de tela, se ela não pode causar uma alteração na retina. Então, nesses casos, a luz azul, ela protege a área central da retina. Então, eu acho que ela ajuda bastante, ela protege a retina, porém, ela não evita que o paciente tenha o olho seco, que é uma das maiores queixas nos nossos consultórios hoje em dia. E também não previne miopia, né? A lente azul, ela não previne, né? Ela evita essa sensibilidade à luz, à claridade que muita gente tem. Ela protege a retina, que é o mais importante, porque sem a retina a gente não consegue enxergar bem, né? Mas ela não previne a miopia. Existem hoje em dia lentes específicas para tratar as crianças, né, para evitar esse aumento progressivo. Mas lógico que não é para todos os casos. São casos que você vê que a miopia está aumentando num curto período de tempo. Em menos de 6 meses aumentar meio grau de miopia numa criança, aí você já pode pensar nesse tipo de tratamento. Isso é muito importante. A gente tem estado mais atento à nossa saúde da visão? As pessoas têm buscado mais entendimento sobre os seus problemas ou mesmo fazer uma avaliação periódica? Eu acho que sim. Eu acho que com o acesso à informação hoje em dia, né, as pessoas estão muito preocupadas, porque enxergar, se você não consegue enxergar, como é que você... É muito triste, na verdade, você ver um paciente que não está enxergando. Então, assim, as pessoas sabem disso. Então, elas buscam informação e elas buscam atendimento. Então, desde crianças pequenininhas. Né? Então, hoje você vê eu percebo que todo mundo hoje em dia tem uma consciência maior, né?
de que o quão importante é você procurar uma avaliação e um cuidado, e manter sempre tudo direitinho, até porque, por exemplo, se você não está com o teu óculos prescrito corretamente, você perde 30% da tua produtividade. Você sabia disso? Não sabia. Então, assim, quando certamente quem está nos acompanhando também não sabia. Então, se você não tem a sua prescrição correta do óculos, o teu rendimento pode ser até 30% menor. Isso vale para as crianças na escola, isso vale também no trabalho. Então, isso é um trabalho que a gente está tentando desenvolver aqui em Cascavel, né, do benefício de visão, de fazer o teste e acompanhamento da visão, né, dos funcionários de uma empresa. Se a gente percebe que a pessoa não está enxergando bem, você faz a correção do grau, ou se tem alguma doença, a gente faz o tratamento para evitar, para prevenir, né, a cegueira. Então, a gente faz exame de fundo de olho, faz acompanhamento, mede a pressão do olho, tudo isso para quê? Para ter um bem-estar e para que a pessoa consiga desenvolver todas as suas funções da melhor maneira possível. Outro aspecto também essencial, que as pessoas não vão em algum lugar e comprem um óculos achando que aquele é o grau indicado. Sempre buscar o aconselhamento e o acompanhamento médico. Um acompanhamento médico, isso é extremamente importante, né? E fazer o acompanhamento, mas fazer uma avaliação médica é de fundamental importância, né? Porque às vezes a gente percebe que tem pessoas que procuram profissionais não médicos, né? E às vezes elas não conseguem ter noção do grau real. O médico só vai prescrever, o médico oftalmologista, o que de fato o paciente precisa, o que vai ajudá-lo, né? Não estamos ali fazendo uma venda, até porque isso é proibido, né? Então a gente tenta fazer o paciente enxergar da melhor forma possível, da maneira certa e prescrição correta para o paciente. Mas, por exemplo, eu estou usando óculos já há muito tempo, não faço acompanhamento oftalmológico, outra situação hipotética, vai. Não vou ao oftalmologista há 2, 3 anos e estou usando um óculos que talvez já nem seja mais indicado para mim. Nesse caso, se encaixa nos 30% de perda de produtividade? Depende. Se o seu grau for o mesmo, se o seu grau não tiver alterado, e se a lente for a mesma, você não vai ter problema nenhum. O importante é ficar atento. Exatamente. Porque assim, geralmente, quando o paciente está com um grau que não é adequado, o paciente sente muita dor de cabeça. Geralmente a dor de cabeça aparece no final da tarde. Por quê? Forçou muito a visão durante o dia, chega no final da tarde, o paciente sente lacrimejamento, ardência, dor de cabeça, o olho fica muito vermelho, irritado, o paciente fica muito irritado. Então, a queixa de falta, né, com o grau que está alterado ou a falta de óculos, do uso do óculos, ele provoca esse tipo de sintoma. Então, por isso que eu falo, sempre dores de cabeça, às vezes é importante ver se não tem alguma relação com a falta de grau, que pode ser uma das causas também. E às vezes a gente se surpreende, acha que não é, e quando vê, eu falo, aparece uma surpresinha e é um grau que o paciente não estava utilizando. Uma pessoa que não apresenta problemas de visão, ela precisa fazer visitas de quanto em quanto tempo ao médico oftalmologista? Pelo menos uma vez por ano. Né? Mesmo que ele esteja enxergando muito bem, a gente faz análise do fundo do olho, análise da pressão ocular, ver se o paciente tem alguma alteração ou não, se tem catarata ou não, se precisa de óculos para perto ou não, dependendo da idade. Né? Então a gente faz esse acompanhamento. Às vezes se o grau é o mesmo, às vezes você não precisa, a gente sempre dá a receita, né? Mas às vezes não, se o paciente não se sentir à vontade, às vezes não precisa trocar o óculos. Mas é bom e importante também ele estar com a lente sem riscos nem nada para poder enxergar bem. Então, por isso que é essencial, porque senão não adianta o grau estar correto, ser o mesmo do óculos e a lente estar toda arriscada. Então, por isso que é importante fazer sempre uma avaliação anual para a gente cuidar bem do paciente e cuidar da saúde ocular. A gente está caminhando para a reta final do mês de maio, e o mês de maio é um mês também para se lembrar de uma doença que a gente já comentou um pouquinho, a doutora já comentou um pouquinho sobre ela, que é o glaucoma, né? Exatamente, né? A glaucoma é uma doença silenciosa, traiçoeira, que leva à cegueira. Que atinge todas as idades? Pode atingir todas as idades. Até criança? Exatamente. Tem vários tipos de glaucoma, né? O pessoal associa glaucoma a pessoas mais idosas, mas não, existem glaucoma em várias idades e de várias causas diferentes. Então, é importante fazer sempre a avaliação, né? Avaliação do fundo do olho, avaliação da pressão, né? E fazer o acompanhamento, porque o glaucoma
qual que é a queixa do paciente que tem glaucoma? Ele perde a visão. Só que ele não perde a visão central, ele perde a visão periférica. Então, assim, é muito difícil alguém perceber que não está mais enxergando, você está perdendo visão de campo. Eu mesma, se eu tiver glaucoma, né, e tiver uma pressão muito alta, eu não vou perceber. Porque é a visão periférica, né? E, por incrível que pareça, existe uma chance maior. Eu já fiz meus exames, eu tenho parentes com glaucoma, então eu sei que, para mim, existe uma possibilidade de eu desenvolver glaucoma. Por isso que eu sempre faço o acompanhamento de prevenção. Então, ter esse cuidado, né, com seus olhos, né? Se você tem parentes com glaucoma, né, ou se você tem glaucoma, você tem que fazer o acompanhamento. Tem que pingar os colírios, não pode esquecer de pingar de jeito nenhum, porque diferentemente de outras doenças, que o paciente perde, né, com as células ganglionares do nervo óptico, a gente, hoje em dia, mesmo com diversos tratamentos, a gente não consegue reverter o que o paciente perdeu. Então, por isso que eu falo que prevenção e esse cuidado são extremamente importantes. E a gente, pensando nisso, nós temos um aplicativo disponível para os nossos pacientes, que é o Glauco. O paciente baixa o aplicativo, ele se cadastra, mostra o nome dos colírios e ele avisa o horário correto que o paciente tem que pingar o colírio. E aí, com isso, a gente consegue fazer o controle melhor, porque no meu prontuário ele aparece se o paciente está ou não está fazendo o tratamento correto. É uma forma de puxar a orelhinha e ficar acompanhando mais de perto. Nossa, a sua família já tem uma tradição na medicina oftalmológica e a gente pode dizer que a nossa qualidade visual tem diminuído muito nos últimos anos, até pela sua experiência familiar, né, com o Instituto da Visão, tem aumentado por conta do excessivo de telas, enfim. Como é que a gente pode avaliar isso? É que eu acho que antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação. As pessoas não buscavam tanto o oftalmologista como elas buscam hoje em dia. Então, assim, a gente percebe, e também a população envelheceu bastante. E a gente está caminhando, né? Exatamente. Então, assim, a população envelheceu bastante, as pessoas têm mais acesso à informação e ao médico oftalmologista. Então, é óbvio que a gente, às vezes, percebe um aumento da incidência do número de doenças. E o uso das telas também não é diferente. É recente, mas a gente percebe na região, nesses últimos anos, principalmente depois do Covid, um aumento do número de casos de miopia. E não é só aqui, é mundial. Tanto que eles projetam que em 2030 metade da população se torne míope. Caramba! Quando na verdade antigamente a maioria das pessoas eram hipermétricos. Então para você ver como está mudando por causa desses hábitos. A gente comentou um pouco, né, a doutora falou um pouco agora sobre o envelhecimento da população e a gente tem a questão da catarata também, que é uma coisa muito comum, né? É comum. E qual é o cuidado? Por exemplo, eu posso prevenir catarata? Existe uma prevenção? A gente faz sempre bastante acompanhamento. Eles falam que uma vida saudável, evitar muita exposição ao sol, ela retarda o aparecimento. Mas, por exemplo, existem doenças como diabetes. Se a diabetes não está controlada, a chance de aparecer a catarata mais cedo, ela é maior. Lógico que também, às vezes, a gente atende crianças com catarata congênita. É mesmo? A gente atende crianças com catarata congênita. Então, fazer o acompanhamento, ela pode aparecer em qualquer idade. É mais comum, né, a partir da quinta, sexta, sétima década de vida. Lembrando que todo mundo um dia vai desenvolver a catarata. Todo mundo, independente. Independente. Todo mundo, uma certa idade, vai desenvolver, porque é uma lente que começa a envelhecer. Né? E aí chega num ponto que às vezes ela precisa ser trocada. E hoje em dia eles desenvolveram lentes fantásticas, né, para fazer a gente enxergar para longe, para perto, mas lógico que sabendo indicá-las corretamente. Depois de uma cirurgia, qual que é o procedimento para um acompanhamento? Independente de onde a pessoa fez a cirurgia, pelo Sistema Único de Saúde, pelo Plano de Saúde, ou particular. Qual que é o procedimento e os cuidados depois da cirurgia? A gente sempre fala que tem que fazer uma avaliação, pelo menos, se o paciente não tiver nenhuma outra doença de base, um glaucoma, uma retinopatia diabética,
a gente depende se precisa fazer o óculos ou não, mas pelo menos anual. Uma vez por ano tem que fazer o acompanhamento desses pacientes. E tem algum problema que pode ser associado à cirurgia para implantação, no caso da catarata dessa lente? Tem algum problema que costuma ser frequente? Você tinha até comentado comigo anteriormente. A gente sabe que quando você tira o cristalino e você coloca uma lente no lugar, ela é uma prótese. Não é aquela lente que você tinha, né? Que você tinha, que era o cristalino. Então, às vezes, ela acumula células que grudam na lente e opacificam a lente. Né? Alguns pacientes, essa opacidade aparece mais cedo, alguns pacientes, ela pode aparecer mais tarde. E aí, geralmente, a gente faz uma limpeza com um laser. Mas, assim, geralmente, uma limpeza é suficiente e o paciente volta a enxergar novamente como enxergava antes. Mas isso varia muito de paciente para paciente e o tipo de lente colocada. Né? Então, pode aparecer essa leve opacidade da cápsula pós a cirurgia. E aí, depois de um determinado tempo, existe um tempo para a gente poder fazer isso, não dá para ser tão frequente pós-cirurgia, você faz essa limpeza, é só uma vez e o problema está resolvido. A gente está falando da saúde dos olhos em todas as faixas etárias, né? Mas quando é essencial uma primeira consulta ao oftalmologista, bebezinho, recém-nascido e tal, quando que eu levo a primeira vez a criança para um oftalmologista? A gente sempre faz o teste do olhinho, né? Quando a criança nasce, né? Para ver o reflexo vermelho, ver se a criança não tem glaucoma congênito, catarata congênita, retinoblastoma é mais raro. E tem, às vezes, algumas doenças, como toxoplasmose, que antigamente se via muito, hoje em dia é mais difícil. Mas a gente sempre faz o exame, pelo menos quando a criança nasce. Né? É importante fazer esse exame para ver se ela tem ou não alguma alteração. Os pediatras também têm indicado bastante aos 6 meses de idade, para fazer uma nova avaliação, para ver como é que está o olho, se tem algum risco de desvio, de estrabismo ou não. Que o estrabismo, às vezes, pode aparecer com 5, 6 meses de idade. Né? Porque, assim, criança, quando nasce, ela nasce com alto grau de hipermetropia. Ela enxerga tudo muito embaçado, a gente fala até 24% de visão. Aí, a partir do 3º mês, ela consegue reconhecer e fixar o olhar. Né? E aí, a gente vai fazendo um acompanhamento. Se por um acaso, nesses primeiros 6 meses, houver um desvio do olho, às vezes é importante trazer para o oftalmologista, porque nessa época pode aparecer os estrabismos. Mas se estiver tudo ok, com um aninho, a gente refaz a avaliação novamente. Né? Prevenindo doenças como o retinoblastoma, que é aquele tumor que, às vezes, se descoberto, né, cedo, você consegue fazer o tratamento e você consegue, às vezes, tentar reverter essa situação. Hoje a gente consegue fazer qualquer tipo de acompanhamento oftalmológico aqui em Cascavel. Vamos falar um pouco sobre, especificamente sobre o Instituto da Visão. A gente consegue fazer todos esses acompanhamentos aqui ou existem casos que precisam, de fato, ser encaminhados para outras cidades? Quando tem esses tumores, né, como por exemplo o retinoblastoma, né, existe um outro tumor que não é tão frequente, mas às vezes pode aparecer, que é o melanoma. Nesses casos, nós temos que encaminhá-lo, né, para fazer tratamento ou em Curitiba ou em São Paulo. Né, lá eles conseguem ter especialistas e recursos para fazer o tratamento e às vezes tentar até a reversão da doença. Então, por isso que eu falo que se descoberto cedo, né, o prognóstico ele é muito melhor. Então, fazer a prevenção antes, mesmo que a gente não esteja sentindo absolutamente nada, é importante. Porque você consegue evitar, às vezes, que uma pessoa fique cega. Né, ou que perca a visão, se descoberto cedo a doença ou o tumor, por exemplo. Então, para que a gente possa caminhar na nossa reta final do nosso bate-papo, que foi extremamente esclarecedor, eu gostaria que a doutora deixasse um recado, tanto para pais que têm crianças que ficam muito tempo na tela, ou pessoas que estão um pouquinho descuidadas da sua saúde, da visão. Qual que é o recado que a doutora deixa para essas pessoas? Não deixe de procurar o oftalmologista. Né? A visão é um dos sentidos mais importantes da vida. E sem ela a gente vê que não tem sentido. Né? Não tem sentido, às vezes, viver se você não está enxergando bem. Né? A gente percebe muito isso. Então,
fazer o acompanhamento anual, mesmo que não tenha nenhum sintoma. Paciente que é diabético, fazer o exame de fundo de olho todos os anos, né? As crianças, os pais têm que evitar que as crianças fiquem muito tempo em tela e sempre fazer a consulta. É o que eu sempre falo, a prevenção é o melhor remédio, é o melhor tratamento. E a gente nunca também pode perder as esperanças, porque a oftalmologia está avançando cada vez mais, vocês não fazem ideia. Tratamento de terapia gênica, novas lentes intraoculares. A gente tem uma esperança e estamos muito animados com o que está por vir. Até a robotização nas cirurgias, até isso nós vamos ter no futuro próximo. Então, tudo isso para quê? Para a gente ter para sempre fazer o paciente enxergar bem. Né? Então, não deixe de procurar seu oftalmologista de confiança, né? Faça sempre a avaliação anual. E pacientes que têm glaucoma ou parentes com glaucoma, não deixem de consultar. Pacientes diabéticos, não deixem de consultar o médico, não tenham medo. Né? É isso. E pessoas que exageram muito em telas, também é importante fazer uma avaliação e um cuidado. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer foi meu. Ótimo, muito feliz de estar aqui conhecendo vocês, adorei. E estou à disposição, se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem a gente pode vir aqui mais vezes. Com certeza, o convite já está feito. Obrigada, foi um prazer enorme, fiquei muito feliz com o convite. E a gente vai conversar outras vezes, porque a saúde dos olhos é extremamente essencial e quem é que também não tem dúvidas sobre, né? E também, né, com o excesso de telas, hoje em dia, acho que todo mundo tem pelo menos um casozinho na família de homeopia, né? Não, eu fico à disposição, porque se tiver alguma dúvida, né, de alguma pessoa que assistiu o vídeo, quiser perguntar, a gente está à disposição também para responder. Perfeito. E como que as pessoas podem te encontrar, doutor? No Instituto da Visão, o telefone é 2101-1155, na rua Castro Alves, 1556. Lá você pode ter certeza, nós temos os médicos para poder te atender bem. Muito obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, eu agradeço. Na próxima semana nós voltamos com mais um tema. Até mais. Tchau!